Bem-vindos à Voz da Mente, o espaço onde as palavras acalmam, as perguntas despertam e o silêncio fala. Aqui não trazemos verdades absolutas, trazemos consciência. Porque quando mudas a forma como ouves a tua mente, mudam as respostas, muda a tua vida. Eu sou o Nelson Oliveira. Eu sou a Carla Correia e juntos damos voz àquilo que tantas vezes fica preso aqui dentro. Hoje, no tema, vamos falar sobre autoestima e autoconfiança, a sua importância e como trabalhá-las. A confiança em nós mesmos é o primeiro segredo do sucesso. Ralph Waldo Emerson. Essa é uma frase simples, mas que carrega uma verdade profunda. Sem autoestima e autoconfiança, qualquer conquista é basicamente muito mais frágil, porque o verdadeiro sucesso começa na forma como nos relacionamos connosco próprios. O amor próprio, a segurança, o bem-estar, a tranquilidade, ela é favorecida com uma fonte interior e não com o exterior. Nelson, afinal, o que é realmente a autoestima? É gostar de nós ou é algo mais profundo? Autoestima tornou-se um termo que se tornou um pouco mais banalizado. Quase que dá a sensação que são uns M&M's que tomamos de manhã ao acordar e que só perdem efeito quando vamos à noite dormir. A autoestima é quase que um valor interno de um autorreconhecimento de nós, por nós mesmos, independentemente do que fazemos ou de quem nos aprova. Eu costumo dizer que a autoestima é aquilo que eu sou. Eu sou. Eu não sou a minha profissão. Eu sou eu próprio, eu mesmo, meus valores, minhas capacidades, as minhas habilidades. É a forma como nós falamos com a nossa linguagem da nossa mente, a nossa voz interior que não se expressa através da fala, é um silêncio cá dentro que tem uma voz interior. Muitas vezes confundimos essa autoestima com a vaidade, ou se nos recordarmos do Mourinho, falamos de arrogância, que se calhar foi dos primeiros de autoestima, se assim pudéssemos dizer, e que não cause aqui algum burburinho, mas foi das primeiras pessoas que se manifestou perante os outros em que eu acredito naquilo que eu sou. E essa autoestima, ela é mais do que uma vaidade interior, ela é um bem-estar, uma tranquilidade interior de acreditar. A autoestima é daquele que não precisa de aplausos, não precisa de reconhecimento exterior, ela basta-se ao seu respeito, começa no respeito interior e manifesta-se para o exterior. Não achas que há muita gente hoje que também confunde isso com egoísmo? Sim, o egoísmo é uma forma mais negativizada de um ego interior. Então a autoestima distancia-se do ego, aproxima-se do amor próprio, daquilo que eu acredito que eu sou. Então quando nós nos ligamos ao ego, tens a mania que és muito bom, e esse ego é que nos pode destruir um pouco a autoestima, porque é uma negação do nosso interior. As pessoas conseguem trabalhar a sua autoestima se trabalharem o seu autoconhecimento, certo? Autoestima e autoconhecimento da sua autoconsciência, ela que é fundamental. Ou seja, eu se tenho consciência de mim, das minhas experiências que eu tive, numa aceitação e validação interior de mim por mim próprio, a minha autoestima tem tendência a crescer, a evoluir, a prosperar. Já quando nós somos frágeis na nossa forma como falamos cá dentro do eu sou, ativamos um modo de autodefesa em qualquer argumento exterior que me reduza, que me diminua o que eu sou. Eu não sirvo para nada, eu não sou bom no que faço. E aí sim, a nossa autoestima ela pode interpretar essas críticas como ataques e um estado reduzido e diminuído. A autoestima ela é como se fosse dinâmica. Ela cresce nessa autoconsciência que estavas a falar, numa congruência com o que pensamos de nós próprios, com o que sentimos de nós próprios. Ok. É importante então que as pessoas também tenham noção que ter uma autoestima equilibrada é importante começar a dar atenção ao nosso interior e pararmos para olharmos para nós, para dentro de nós. Para dentro de nós, sim. Quando nós nos traímos nessa autoestima, na intenção de agradar o exterior, na expectativa ou perspectiva que achamos que o exterior tem de nós, é muito provável que a nossa autoestima se fragilize, porque eu faço uma dissociação de quem eu sou para ser na perspectiva do que eu acho que o outro quer que eu seja para ele. E aí a nossa autoestima ela começa a decrescer. E hoje em dia há muita gente que sofre problemas de autoestima, na tua opinião? Autoestima, eu não diria que fosse uma doença do século, mas eu acredito que seja uma doença cada vez mais crescente. Nós chamamos-lhe a ansiedade, que é um pensamento acelerado, criativo, negativo.
mas a sua básica, e porque nos estamos a dirigir à autoestima, ela é um dos ingredientes fundamentais da cura da ansiedade. Se eu não tenho uma autoestima equilibrada e crescente dentro de mim, onde eu dou atenção à perspectiva do exterior, se eu dou atenção ao que o outro pensa de mim, a minha autoestima vai decrescer. Ok. E a autoconfiança é algo que nasce connosco ou podemos construí-la? Autoconfiança é outro termo muito interessante, porque muitas das vezes falamos em autoestima e misturamos com autoconfiança, mas a autoconfiança é como ir ao ginásio, ela é treinada. A autoconfiança é um processo que nós temos que construir, ela não nasce connosco. És muito confiante, a pessoa construiu essa confiança consigo. Mas peço desculpa, não pode haver pessoas que têm uma predisposição para ter mais autoconfiança que outras? Aí colocamos a fonte da autoestima. Quem mais tem autoestima em quem eu acredito que eu sou, a autoconfiança significa que eu sou capaz de fazer. Ok. Eu sou bom em tudo o que faço. Dão-me uma tarefa e eu sou capaz de a fazer. Só que eu, para fazer uma tarefa que eu nunca fiz, o que é que eu tenho que fazer? Treinar. Exato. A criança que pega numa bicicleta e que ela tenha autoestima, é provável que a sua confiança a faça andar rapidamente de bicicleta, nem precisa daquelas rodinhas de apoio. Já a criança que tiver uma autoestima frágil, por mais que os pais lhe deem confiança, vão ter que pôr rodinhas de apoio e ela vai ter que treinar muito mais para conseguir fazer o mesmo processo. Okay. Essa é a diferença. Então, a autoconfiança significa que eu acredito que sou capaz de fazer, é aquilo que eu sou, aquilo que faço. Enquanto que antes falámos que eu sou o que eu sou, agora eu sou aquilo que eu faço. É a nossa ausência ou medo de agir, é a nossa capacidade o medo impulsiona-me a ser capaz de decidir, de ser capaz de evoluir. É mais uma ação, um comportamento de fazer ações. Tem muito a ver também com o sentir-nos seguros connosco próprios, certo? Está muito ligado à assertividade de reconstruir-me no medo, na superação do medo. E aí sim vem essa confiança de nós próprios. Quanto mais medo tivermos, menos esta autoconfiança vamos ter, mas também quanto mais nos confiarmos em nós próprios, este próprio medo perde essa força de existir e ele acaba por ser ressignificado. Repara que todas as duas crianças pegam na bicicleta com os mesmos receios, até com as mesmas ansiedades de cair, não ser capaz, ou até passar na vergonha de não serem capazes. Mas uma tem uma aprendizagem mais rápida porque tem a sua confiança que é treinada, trabalhada, até noutras atividades. Quando lhe deram um brinquedo e ela tinha toda a confiança de que eu vou pegar aquilo, eu sou capaz de fazer, enquanto que a outra criança pode ter dificuldade de o fazer. Na educação, os pais podem ser protagonistas desta evolução mais rápida da autoconfiança das crianças? Nitidamente que sim, a autoconfiança é um resultado de repetição. Então a criança, quando começa a ter uma atividade e os pais procuram com ela repetir, como por exemplo a criança começa por desenhar um cão e o cão não está nada bem feito, mas os pais, muito bem, desenhaste muito bem este cão, vamos melhorar. O que é que o pai está a fazer com a criança? Vamos repetir essa ação e vais ganhar confiança de saber fazer, e essa confiança começa a crescer. Essa repetição de ações coerentes com os valores que os pais colocam nas crianças pode fazer com que essa confiança possa crescer. São essas pequenas conquistas que vão construir esses circuitos de sucesso nesse sistema mais profundo da nossa mente, que é o sistema límbico do nosso cérebro. No fundo é fazê-los acreditar e não permitir que desistam, impulsionar-os a não desistir. Isso mesmo, a dúvida ela é natural, mas o corpo acredita naquilo que repetimos. E esta repetição, tal como nós estamos a falar, que é como que um músculo, se for repetida, essa confiança pode crescer e aumentar. Eu estava aqui agora a lembrar-me que aos 3 anos coloquei o meu filho na natação. Os primeiros dias nós pais íamos com eles e depois deixamos de ir. E quando eu deixei de ir, ele começou a dizer que não queria ir. Chorava, inclusive eu começava a vomitar. Muito interessante. E o professor um dia virou-se para mim e eu disse, olha, o Diniz vai deixar de vir. Ele disse, não mãe, não vai. Não desista, ele vai continuar a vir, a mãe vai gostar, mas eu estou cá para tomar conta dele. E eu ia falando com ele sobre o Diniz, não quero. E eu fui aguentando e consegui deixá-lo lá a vomitar-se uma vez, inclusive, e vi-me embora, tive confiança no professor. E a verdade é que passado uma semana ele começou a entrar no hábito e depois tudo correu maravilhosamente bem. Isso mesmo, a presença dos pais neste caso
podia simbolizar o és capaz de fazer. Se o pai não está presente, ele não sente segurança de ser capaz de fazer. Muitas vezes a mãe ou o pai podiam estar a repetir: vai que a mãe está aqui, podes ir que a mãe está a olhar para ti. E essa confiança é muito que vai fazer, sobe essa parede, sobe essa árvore, que fica tranquilo, que eu estou a assegurar que tu estás seguro. Sim. Mas quando a mãe não está presente, ele não sente que eu sou capaz. Então o nosso cérebro sempre responde com motivação e foco na repetição do eu sou capaz de fazer. O processo que fizeste é um processo de mergulho, colocar o meu filho perante um processo que lhe provoca estados de ansiedade, em que o eu sou capaz já foi trabalhado, já foi treinado e tiraste a âncora emocional da mãe e do pai presente. A outra âncora passou a ser o professor. Pode até melhorar a confiança dele, de aprender muito mais quando o professor assume o papel de que sou eu que te vou dar confiança, sou eu que te digo que podes largar a boia, sou eu que te digo que já podes mergulhar, e ele começa a confiar no mestre, que é o professor, nesse processo. Muito bem, Exatamente. é um excelente exemplo. Sim, senhor. Mas porquê é que tantas pessoas com sucesso aparentemente têm por dentro uma autoestima tão frágil? Isso é muito interessante e é muito comum. Aliás, nós na nossa história, e se formos analisar os artistas, nós observamos muitos casos bastante graves, incluindo suicídios ou até afastamentos prolongados da área que pudessem fazer, por causa desta redução da autoestima em pessoas que possam ir para cima de um palco e fazer um concerto para 5.000, 10.000 pessoas, como temos alguns casos presentes no Rock in Rio, que deixaram de vir cá. Conseguem estar em cima de um palco e estar com esse número de pessoas presentes e online, mas quando avaliamos a pessoa no seu ambiente íntimo, verificamos que ela tem uma autoestima muito reduzida. Naturalmente, possa haver aqui uma confusão de reconhecimento exterior com o amor próprio interior. Mais uma vez, a autoconfiança e a autoestima. Eu sou muito bom no palco, fora do palco, o que é que eu sou? Fora do palco, eu sou filho daquele homem que batia na minha mãe. Fora do palco, eu sou filho de um drogado que nem conheci. Fora do palco, eu posso ser um órfão. Fora do palco. Mas no palco eu tenho reconhecimento exterior. E onde é que ficou aqui o amor próprio? Estas pessoas, em grande parte das vezes, foram ensinadas na sua forma de ser a desejar ser reconhecidas e viciaram-se nesse vício. Se eu não for reconhecido, o amor próprio vai tudo embora. Então esta busca de validação do amor que já não têm por si mesmas é em cima do palco que elas vão encontrar. Quando digo em cima do palco, até nos hábitos de sucesso, pessoas que inventaram o iPhone, por exemplo, pessoas que trouxeram outros processos como a Herbalife, em que tem histórias bem interessantes por trás. E não achas que tem sido importante estas pessoas, principalmente que estão na ribalta, terem dado a cara, não é? Hoje em dia imensas pessoas vêm dar a cara e falar desta sua vulnerabilidade. Sim. E isso não será uma forma também de ajudar os outros, que são seres humanos comuns, perceber se aquele está ali e tem os mesmos problemas que eu também posso conseguir ser uma inspiração para as pessoas comuns. Isso é um processo de cura bastante louvável, em que observamos nestes últimos, vou reduzir a data, porque eu penso que também não é assim tão longa, mas nos últimos 5 anos temos tido algumas pessoas de sucesso que vieram se expor, dizendo: eu já passei por ansiedade, depressão, eu já passei por drogas, já tive um passado nesta forma, naquela forma, sem ter a vergonha de serem julgados ou criticados ou, por sua vez, perderem o sucesso. O que aconteceu é que eles foram muito mais acolhidos no reconhecimento que a tua vulnerabilidade, em que eu sou o teu fã, também já foi a minha. E então esse processo ele acaba por ser inspirador das pessoas que também viviam essa dor. Então essa autoestima saudável, sem ter medo de ter vergonha, começa-se a sentir que não se depende dos outros, depende sim da relação que a pessoa tem com a sua verdade, de assumir a sua verdade com ela mesma, e neste caso à frente de câmaras, em que se expõe aos outros validando a sua verdade, sem medo de ser criticado ou julgado. Isso é um processo de cura bastante intenso e profundo, diria mesmo que é um dos mais intensos que a gente possa ter, que é assumir. Estava-me a lembrar agora de casos recentes e nomes sonantes, como por exemplo o Chris Martin dos Coldplay, a Adele. Portanto, pessoas estão na ribalta neste momento. E o facto de virem expor estas suas vulnerabilidades, o ser humano comum sente que não está sozinho e que isso pode ser uma forma também, se eles conseguiram, deles também conseguirem. Essa validação que eles fizeram, por serem pessoas de grande impacto social e acabam de ser modelos para muitas de outras pessoas, quando validam esta vulnerabilidade que estavam a viver, ajudam muitos mais a curar-se para uma verdade de ser, não é? Trocam aquilo que eu faço com aquilo que eu sou, e isso é muito importante.
Na prática, como é que se começa a reconstruir esta autoestima e esta confiança que estamos a falar? Ok. Na base e numa construção simples, direta e objetiva, mesmo para o processo que estamos aqui a fazer, considera-se basicamente 3 processos, e alguns deles já aqui falámos. Um dos primeiros processos tem a ver com a autocompaixão, a forma como nos dirigimos a nós próprios, a tal qualidade que estávamos a falar antes, que é eu sou. Como é que eu falo comigo próprio todos os dias? As pessoas não estão habituadas a isso, não é? Elas ouvem uma voz dentro delas, mas que as critica, que as julga. Então, essa autocompaixão em que dizemos eu não sei andar de bicicleta, mas eu vou conseguir. Tanto mais pessoas conseguiram, eu vou conseguir fazer. Eu não sabia escrever, mas eu sei. Eu não sabia ler, mas eu sei. Também hei de conseguir andar de bicicleta, tal como conduzir. Então, essa compaixão de nos dirigirmos a nós próprios, ela é trabalhada muito como nos dirigimos aos outros. Na realidade, eu não vou dizer a uma criança que tu nunca vais saber andar de bicicleta. Eu não sabia andar de bicicleta, e a minha compaixão é dizer a ela, eu também não sabia, mas tu vais conseguir. Então essa voz de nos dirigirmos aos outros devia ser a forma como nós falamos com autocompaixão connosco mesmos, é o nosso amor próprio. Falamos connosco mesmo como se estivéssemos a falar com uma pessoa que amamos mais profundamente. Isso seria um primeiro ato, que falamos de autocompaixão. Diz-me só uma coisa. Sim. Se pudesses dar um conselho a alguém que nunca o fez, qual era a forma mais simples dela começar a fazê-lo? Eu sou. Ok. Comece por dizer eu sou. Eu sou o quê? Aquilo que eu quero ser. E quando eu ponho eu sou, eu posso pôr eu sou cada vez mais feliz. Eu sou cada vez mais autónomo. Eu cada vez sou mais motivado para trabalhar. Eu cada vez vou mais ao ginásio com motivação. Começar por dizer eu sou. E depois isso é uma autossugestão de que eu sou aquilo que eu quero ser. E começo a escrever nesse sentido. Palavras têm um impacto extraordinário no cérebro, não é? As palavras são a primeira autossugestão, vibração que a gente possa dizer a nós próprios. O meu trabalho é dizer palavras. Palavras que não se querem ouvir, mas que fazem muito bem à nossa alma. Exato. Então, o segundo passo, falámos já ainda há pouco, uma das questões que era a autoconsciência, que era observar a nossa forma de ser, estar, se interagir connosco próprios. E aqui falamos muito dos pensamentos, dos sentimentos que nos sabotam, que nos questionam a nossa verdade. Eu não sei se serei capaz, eu vou falhar certamente, eu nunca fui bom a fazer isto, se eu pegar num carro eu vou ter montes de acidentes. Então é o pensamento acelerado criativo negativo que reflete a nossa verdade interior daquilo que nós não queremos que aconteça, mas é uma voz que fala dentro de nós. Então a nossa autoconsciência significa o quê? Nos questionarmos. Será mesmo verdade? Será que eu não sou capaz? Nunca vais ser capaz de passar a matemática. Será? Será que eu não vou ser capaz de passar a matemática? Quem é que eu conheço que nunca passou a matemática, que estudasse X horas por dia, que passasse nesse guia? Bem, afinal, toda a gente passou. Porquê é que eu acho que eu nunca serei capaz? Vou entrar num avião e certamente que ele vai cair. Ei, será que se eu entrar num avião ele vai cair? Bem, só acontece uma vez, não é? Portanto, não vai ter repetição. Então, esta autoconsciência será muitas das vezes nós questionarmos com assertividade a repetição desse pensamento, questionando que será mesmo que isto vai acontecer? A probabilidade disso acontecer é assim tão finita de acontecer. Pessoa que sofre de ciúmes. Se o meu marido está 10 minutos atrasado, certamente está com outra mulher. Se a minha mulher não me atende o telefone, certamente está com outro homem. A questão é, será que é mesmo verdade? Por que é que estás a questionar isso assim? Ainda hoje de manhã estavas em pleno amor com esta pessoa que te diz que te ama de verdade. Então esse processo de reconstruir este pensamento, essa linguagem interior assertiva connosco próprios ajuda bastante. E depois há um terceiro, e eu digo que este terceiro é aquele que nós perdemos ao longo dos tempos e que devíamos de investir mais nele. É o que nós fazemos por nós próprios em benefício dos outros. Então vamos lá desconstruir isto. O que é que eu amo fazer por mim próprio e que os outros saiam beneficiados? Eu adoro arroz doce. Eu amo arroz doce. Eu amo arroz doce. É verdade. Eu amo arroz doce. E então eu amo tanto arroz doce que eu vou-me dedicar a fazer o melhor arroz doce para mim. Porque eu quero. Então todas as pessoas que gostarem de arroz doce vão poder comer o melhor arroz doce do mundo. Eu adoro ir ao ginásio. Então se eu treinar forte e feio no ginásio, quem é que vai beneficiar com isso? As pessoas que não são íntimas podem beneficiar.
Eu adoro restauração. Quanto mais eu souber de restauração, todas as pessoas que me dizem vamos jantar fora, já estão à partida a saber que eu vou levá-los a jantar fora a sítios que eles vão adorar ter. Mas são coisas... Primeiro é para ti. Isso, primeiro é para mim. E é em benefício dos outros. Sempre, este é o princípio. Porque o princípio do egoísmo é muito eu faço por mim e os outros eu não quero saber. Exato. Então aqui não estamos a falar desta intenção. E também há outro tipo de egoísta, que é eu sempre faço pelos outros, mas não faço por mim. Então as Madre Teresas que sempre que fazem pelos outros, nunca fazem por elas próprias, porque assumem que os outros é que precisam. É um egoísta divertido. Já quando nós começamos a decidir que se eu quero ser uma Madre Teresa Calcutá, tenho que me lembrar da missão dela. Ela quis acabar com a fome do mundo, certo? Se ela comia todos os dias. Como é que uma pessoa quer acabar com a fome no mundo come todos os dias? Ok, esta é a desconstrução desta situação. Então os hobbies servem muito para nós nos presentearmos por algo que nós queremos ter e que os outros saem beneficiados com essa forma de viver. Ao mesmo tempo que nos dá prazer também ao outro. Isso mesmo, sempre assim. Eu vou preparar um jantar para os meus amigos na emenda que eu aprecio, eu sei que eles vão apreciar. Exatamente. Eu vou convidar os meus amigos para ir a um evento que eu aprecio, eu sei que eles vão apreciar. Então há essa, eu coloco na minha posição de ser amado e desejado por mim próprio, estou a dar-me a mim, mas os outros saem beneficiados também com esse processo. Esse é as três áreas, a autocompaixão, a autoconsciência e os hobbies. São ações intencionais que criam esta nova identidade comportamental, digamos assim. Ok. Nelson, o que é que acontece quando alguém começa finalmente a acreditar em si? Quando alguém acredita em si, sabes, é como se começasse a ver a vida com outro olhar, a sentir a vida com outro sentir, a reconhecer-se verdadeiramente na alma que veste dentro de si. Quando esta pessoa começa a acreditar em si, é como se o nevoeiro do eu não sei para onde ir, não sei o que é de fazer, como se esse nevoeiro pudesse desaparecer, toda a pressa deixa de ter pressa, todo o tempo deixa de merecer tempo. Quando a pessoa entra neste processo de acreditar verdadeiramente em si, o próprio corpo tem uma resposta positiva de relaxar, tranquilizar, o próprio tempo que às vezes parece acelerado ou curto, fica ajustado no tempo certo, no momento certo, sem doutrinação de ter que me motivar, tudo acontece no tempo certo. Eu não preciso pensar assim, tudo está a acontecer no tempo certo, porque eu sinto que está a acontecer no tempo certo, não há essa situação. Eu diria mesmo que a autoconfiança de acreditar em mim começa a ser magnética, atrai à minha vida tudo o que está certo no tempo certo, as pessoas certas, os momentos corretos. O acreditar abre uma vibração dentro de nós, como se tudo passasse a ser fluido, natural, vibrante, alegre. Reparem em momentos da tua vida em que tudo te possa ter corrido bem. Esse teu acreditar dentro de ti, provavelmente tiveste mais exemplos que foram acontecendo nesse próprio dia, como se houvesse uma conjectura astral para te presentear pelo dia que estás a ter. Estás a falar disso e eu estou-me aqui a lembrar de algumas situações. Eu sempre tive alguns problemas de autoconfiança e lembro-me quando comecei a trabalhar há uns 12, 13 anos nesta área do desenvolvimento pessoal e partilho isto muitas vezes na formação, que é, às vezes precisamos de tempo de distanciamento das situações para depois olharmos para trás e conseguir perceber essa nossa evolução. E eu sinto e partilho isso muita vez porque acho que é importante as pessoas saberem os processos dos outros e as conquistas, de forma a que fiquem inspiradas e percebam com elas que pode acontecer exatamente a mesma coisa, que é quando nós alteramos aqui o chip e percebemos o quão isso é fundamental para nós. Quando nos distanciamos nesse registro, vamos um dia olhar para trás e perceber que naquela altura em que alterámos este chip, as coisas começaram a mudar. E isso que tu dizes, parece que o universo fez com que várias coisas acontecessem bem, não foi por acaso, foste tu. Exatamente. O que estás a dizer é um sistema que existe no sistema nervoso central. Nós entramos numa regulação interior quando há a coerência entre a mente e a ação. Então o que estás a falar é muito essa coerência, quase parece que é uma confiança que vai transmitir uma segurança energética e emocional e cria um estado alinhado com a tua decisão.
Na realidade é a lei da atenção, não tanto a lei da atração. Ficas muito mais atenta ao que está na vibração da tua confiança. E então esse processo é a maior conquista que poderias ter. Sentir que és suficiente em tudo o que estás a fazer. E esse processo de crescimento começa a ser automatizado, vibrante. Eu acho que o mais importante, e tu poderás confirmar se é ou não, é a nossa entrega e a nossa disponibilidade para entrar no processo. Porque a partir do momento que tu acreditas e estás disponível, naturalmente vão surgindo os passos que têm que ser dados. As pessoas, os lugares, os momentos. Exato. Começas a sentir que há certas oportunidades que ainda não tinham surgidas porque não estavas confiante o suficiente para os viver. Naturalmente irias recusar certos convites que te iriam fazer. Poderias sonhar com certos trabalhos que querias ter, mas não estavas minimamente preparada, confiante ou com autoestima de aceitar viver. Então esse processo nunca te foi surgir porque não estavas preparado para ver essa porta que querias fazer acontecer. Ok. Acho que é importante lançar aqui o desafio das pessoas não terem medo de se entregar ao processo, independentemente do tempo que possa demorar. Cada pessoa tem o seu tempo, mas nunca desistir e acreditar que vão lá chegar. Não é? Tudo tem o tempo certo. Quem for da agricultura sabe que tudo tem o tempo certo. Não vale a pena semear favas fora do tempo, não vão crescer, vão se estragar. Então no tempo certo há outras culturas que podemos semear e essa é a autoestima e confiança que podemos trabalhar para evoluir esse tempo certo. Autoestima não se compra, cultiva-se. É o jardim interior onde semeias respeito, paciência e verdade. E quando o amor próprio floresce, já não precisas que o mundo te diga quem és tu. Tu já o sabes. Este foi mais um programa A Voz da Mente. A mente fala, a vida responde. Que saibas escutá-la antes que ela te grite. Obrigado por estares desse lado. Eu sou o Nelson Oliveira. E eu sou a Carla Correia. E esta foi A Voz da Mente. Aguarda pelos próximos episódios.